Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Minha Terra, de Maria Firmina dos Reis. Nacionalismo e exaltação da terra aparecem neste poema da bicentenária escritora maranhense. Isso aí, a primeira romancista do Brasil, uma das escritoras mais importantes da face do universo. E depois a gente volta a falar sobre ela e também sobre essa poesia. Boa leitura! Minha Terra, de Maria Firmina dos Reis. Oferecida ao distinto literato, o Sr. Francisco Sotero dos Reis. Minha alma não está comigo. Não anda entre os nevoeiros dos órgãos, envolta em neblina, balouçada em castelos de nuvens, nem rouquejando na voz do trovão. Lá está ela. Gonçalves Dias. Maranhão, açucena entre verdores, gentil filha do mar, meiga donzela, que a nobre fronte desprendida a coma dos seios do oceano levantaste. Quantas nobre e formosa, sustentando nas mãos potentes, como cetro de ouro, o bacanga caudal, o anil ameno. O curso de ambos tu, senhora, domas, e seus furores a teus pés se quebram. Oh, como é belo contemplar-te posta, mole sotana num divã de prata, cobrando amor, adoração, respeito, dando de par ao estrangeiro o beijo e a fronte ornando de lauréis viçosos. Pátria minha natal, ninho de amores, ai, miséria de mim, quisera dar-te na lira minha mavioso canto. Canto exaltado que elevar-te fora, até onde levas a nobreza tua? Pobre o estro deserdado, e pobre sonha, e não pode obrar o seu intento. Campeia indolente no leito gentil, cercada das vagas amenas, danosas, das vagas macias, quebradas e cheirosas, do salso bacanga, do fértil anil. Formosa rainha, coroada de louros, altiva levanta tua fronte gentil, que Deus concedeu-te de graças tesouros, criando-te o mínimo do vasto Brasil. Exalta teus filhos fervente entusiasmo e quebram num dia sangrento grilhão. Contempla a Europa tal feito com pasmo e bradas: sou livre! Com grata efusão. Maranhão, açucena entre verdores, campeando gentil, bela e donosa. Como anhaste mimosa, altiva rosa, como lírio do val cobrando amores. És ninfa sobre as águas balouçada, descuidosa brincando em salsa praia. No pego mergulhada nívea saia, a nobre fronte de festões ornada. Princesa do oceano, a fronte alçaste por tantos séculos abatida e triste. Um eco aqui repercutir-se, ouviste, e avisa algemas sob os pés quebraste. Quebraste os ferros, que o Brasil não sofre sequer um dia ser escravo, não! És livre, és grande. Tão sublime ação quem fez jamais. E tanto assim de chofre? O grito lá da serra do Ipiranga, o grito todo amor, fraternidade, ecoou no teu seio a liberdade, pairou sobre o anil, sobre o bacanga. Eis-te bela, coroada e sedutora, pomposa e descuidada sobranceira, em teu divã gentil, gentil sutana, filha das vagas e do mar senhora. A unânime grito se erguia a cativa, que jaz a dormir, e ao som prolongado que os ecos repetem, desperta a sorrir. Os braços distende,
que agora é rainha, quebrou-se o grilhão. Com a fronte cingida de louros tão gratos, se ergue em Maranhão. O pego, as florestas, os campos que regem os vastos sertões, entoam seu hino de amor, liberdade, ao som dos canhões. E prados, e bosques, e sendas bordadas de verdes tapizes, e ribas salgadas, e gratos mangueiros se julgam felizes. E as auras despertam, tecendo mimosos festejos a mil, e o grato bacanga parece em amplexo ligar-se ao anil. Campeia indolente no leito gentil, domina as florestas os gratos vergéis, renova na fronte singelos lauréis, esmalta o império do vasto Brasil. E esse foi Minha Terra, de Maria Firmina dos Reis. Enaltecendo muito Maranhão, né? O estado onde ela nasceu. Maranhão. A terra dela. Isso aí. Mas ao mesmo tempo tem essa transposição, né? Para as belezas naturais do país. Então eu acho... Inclusive ela tem essa bandeira da liberdade também aqui de novo, né? Segundo episódio especial. Esse é o segundo episódio especial dos nossos episódios especiais de bicentenário da independência do Brasil. Então estamos fazendo alguma coisa para comemorar. Isso, e... Oh, meu Deus. Começou. Desculpa. A tosse me pegou. Se for uma tosse assim, pode continuar. Agora, se for uma daquelas bravas, a gente para a gravação e continua. Lembrar que o bicentenário da Maria Firmina dos Reis, da própria, ela que nasceu em 1822, aconteceu em março deste ano. Ela nasceu em 11 de março de 1822. Então, esse é os 200 anos, né, de nascimento da Maria Firmina. Muito, muito contundente a gente debater esse universo dela, né? Eu quero destacar essa qualidade estética, sabe, Lucas? Dessa mulher que teve uma educação muito simples, mas que fez textos extremamente reais, assim, verdadeiros em relação a esse cenário brasileiro, né? Ela tinha uma sensibilidade, uma forma de ler a sociedade, assim, muito nítida. Inclusive, ela reconhecia que ela tinha pouca educação próxima a um homem branco, por exemplo, que foi pra academia, muito embora ela tenha tido uma tia que foi quem a inseriu, né, no universo da literatura, essa tia rica que proporcionou que ela lesse, que ela estudasse, né, já que ela era filha de uma escrava alforriada. Sim. A Leonor Filipa dos Reis, né, o nome da mãe dela. E a historinha a gente já contou aqui, né? Sim, você lembra? não é a primeira vez que a gente traz Maria Firmina dos Reis. Nossa, então, não é. Desculpa se a gente repetiu algumas coisas, mas a gente também traz informação nova sempre, né? Mas é bom repetir pra guardar, né? Não, justo. Então, a historinha é que o pai dela era um homem de posses. Ele se chamava João Pedro Esteves. E ele era sócio do comendador, o Caetano José Teixeira, que era dono da Leonor, né, da mãe dela. Então ele alforriou a mãe dela, eles eram amigos, ele se envolveu com a escrava e o comendador lá alforriou a mãe dela. Então era uma escrava, né, já alforriada, mas a Maria Firmina dos Reis nasceu já dessa relação, assim, etnocêntrica sendo questionada, né? E ela trouxe esse questionamento ao etnocentrismo em toda a sua obra. Sim. Mas nessa poesia em si, que ela oferece ao senhor Francisco Sotero dos Reis, e tem uma epígrafe do Gonçalves Dias, né? Que tão bem cantou Minha Terra, né? Sim. Em tantas poesias também. A gente tem o Maranhão colocado, e perceba que ela usa adjetivos... imperiais, assim, femininos o tempo todo, porque ela refere-se à terra. Então, por isso que a gente pode transpor para mais que só o Maranhão. É a terra dela, só que, tipo, é essa terra toda, sabe? Esse universo onde o brasileiro está, né? Porque o nacionalismo foi uma corrente muito forte erguida por ela, assim como pelos outros romancistas, né? A Maria Firmina se encaixa nos ultra-românticos.
Então, vou lembrar que ela publicou, por exemplo, Gupeva em 1861, enquanto José de Alencar, que é também outro romântico, publicou Iracema em 1865. E aí, leitor de ouvido, convido você... Eu tô fazendo uma análise de literatura comparada desses 2 textos indianistas e vai estar no meu canal do YouTube. Então vai lá, Dayana Pasquim, pra você ter essas informações detalhadíssimas. Isso aí, a gente coloca o link na descrição também. É isso aí. Pode continuar. Então, o que eu ia dizer é que ela usa termos imperiais porque ela chama, eu anotei aqui, sultana num divã de prata, né? Então, é o Maranhão, mas ela trata como A porque é a terra, né? Sultana, formosa rainha, depois ninfa sob as águas balouçada, princesa do oceano, né? Então, princesa, rainha, ninfa, sultana, é tudo termos femininos, né, pra falar da terra. Exatamente. E tem a importância ali do território dela também pra toda a questão escravocrata, né? Então, junta tudo isso e sai Maria Firmina dos Reis. E assim, nessa poesia específica, apesar dela ser bem curtinha, né, ela menciona expressamente a independência do Brasil. Esse momento, né? Então, por isso também que eu achei tão contundente escolher esta poesia, muito embora a gente já tenha trazido o Cantos à Beira-Mar, a gente já trouxe 6 poemas de lá, mais a Lua Brasileira 7, daí agora com esse 8, né? Que a Minha Terra estão todos lá, dos 56 ou 46, agora não me lembro ao certo, acho que são 56 poemas que ela tem no livro, a gente então tá completando 8. Você viu que minha tosse vem, eu seguro. Tá quase, a gente tá... Fala aí pra eu tomar um chá. A gente tá... Daqui a pouco completo esse livro. E a gente também trouxe A Escrava, né? Que é o conto que ela publicou também. Onde que ela publicou mesmo A Escrava? Você tem de cabeça? Na verdade, ela publicou muito em periódicos. Até esses mesmos poemas, Revista né? Maranhense. Foi. Ela publicou, então, A Escrava em 1887. Peguei na colinha. Isso, ótimo. É verdade, eu tinha anotado aqui também. Foi na Revista Maranhense. E esse episódio... Primeiro. Você anotou primeiro? Será? Tudo bem. Não vamos brigar por isso. Mas então ela menciona expressamente o grito da Serra do Ipiranga, que ela fala que um eco aqui também veio, né? Um eco chegou aqui e quebrando algemas e ferros, né? Então ela tá falando sim da escravidão, né? Que isso tá acontecendo. Só que ela também falou, quando ela fala de grito da Serra do Ipiranga, ela tá falando da independência, né? Que foi as margens do Ipiranga, então 1822, o ano que ela nasceu. Ela, menina ali, bebê. Quer cortar um pouco? A menina bebê. Menina, bebê, adolescente, ela viveu esse crescimento do que é essa identidade nacional. Você só tira meu volume, só. O que é essa identidade nacional? Então ela foi fervendo esses textos dentro dela. Eu acho que é legal, crescendo como um fermento, já que ela era a Maria Firmina, né? Olha. Altos trocadilhos. Só pra você lembrar, né? Então, aí ela fala que pairou sobre o anil, né? Ecoou no teu seio de liberdade e quebrou-se o grilhão e esmalta império do vasto Brasil. Então, ela termina, o último verso fala disso, o império do vasto Brasil, uma poesia que expressamente fala dessa nacionalidade. O que você apontou pra mim? Não, o que eu tenho pra dizer sobre ela, assim, é que a gente já repetiu aqui várias vezes, mas ela foi com o Úrsula, né? O Úrsula, que acho que é o único romance dela, né? O Úrsula é considerado, né? Considerado não, por fato. É o primeiro romance de uma autora no Brasil. Né? De uma autora feminina, como eu gosto de dizer. Você adora. De uma mulher. Primeiro romance de uma autora feminina mulher. Vai me matar aqui. Em 1859. Então, né, não é pouca coisa Maria Firmina, apesar de, né, a gente descobrir ela tantos anos depois, assim. E, nossa, eu tô vendo uma evolução, assim, na descoberta dela. Tanto que que a gente pesquisava sobre ela 3 anos atrás,
Mudou muito do que a gente... Agora aparece bem mais coisa. Pesquisa hoje, aparece muito mais coisa. Inclusive, o rosto dela era desconhecido, né? Referiam a Maria Firmina dos Reis com um rosto que era de outra pessoa, né? Tinha uma escritora gaúcha. Era um desenho, né? Tipo de rachura, assim, que era uma outra escritora. E sempre relacionavam a Maria Firmina dos Reis a esse rosto. E porque não tinha foto, não tem foto realmente dela. E aí... Tenho água aqui. Tem água aí. Eu tô quase mascando um gengibre aqui. E o rosto dela, então, era desconhecido e não tinha foto, e o que tem é descrições. Então tem descrição de ex-aluna dela, que ela era pequena, disse que ela falava baixo, mas era aquela professora, que ela foi muito professora, né, por muitos anos. Temos que falar disso, ela criou a primeira escola mista do Brasil. Isso, né? Então na escola mista, né, que tinha muito ainda preconceito pra mulher aprender na escola, né? Era uma coisa mais reservada pra homens. Então ela criou essa escola mista aí de meninos e meninas. Ela ia em cima do boizinho, no carro de boi, assim, até a escola, e ia, às vezes, pegando os alunos no caminho pra chegar, né, até a escola. Então tem essa historinha. E ela, segundo relatos dos alunos, era uma professora que não fazia castigo físico, né? Nos alunos, que era extremamente comum, né? Joelho no milho, pivete. Mão palmatória. E que horror. Ela não... Como se educa pessoas? Não dava esse castigo. E também era uma professora de voz muito ativa, era muito calma, mas ela tentava ir mais pro lado do conselho do que pro lado da briga, como era mais comum, né, na época, pro lado da briga. Então, essas algumas características dela. E também tem aquela curiosidade, né, de quando ela foi... admitida no magistério, né, com 22 anos. Que ela foi aprovada no concurso público? Isso, daí a mãe dela queria que ela fosse de palanquim até enfim, a cerimônia dela, né? Que palanquim, pra quem não sabe, é aquele carrinho, assim, que a gente vê muito em filme oriental, que é aquele carrinho que daí vai 4 escravos, né? Como se fosse segurando um palanquim, segurando uma haste de madeira, né? Um de cada lado, assim, os 4, como se fossem rodas de carro. E daí, tipo, carregava como se fosse uma carruagem, né? E eram os escravos que faziam esse serviço, levar as pessoas pra lá e pra cá, os nobres, né? Então, quando a mãe dela queria que ela fosse até lá, ela respondeu com... seres humanos não são animais. Enfim... Deixa eu pegar a frase dela. Mas não sabia que era a mãe dela que queria que ela fosse. Isso muito me espanta. Tem certeza dessa informação? Sim, não é que assim a mãe dela queria, mas a mãe, vai ali, né? Porque, tipo, era uma questão de honra, né? Era como... Né, como se foi... Ela queria ver a filha dela brilhando. E brilhando naquela época era isso, né? E daí... ela falou, negro não é animal pra se andar montado nele. Essa que é a frase que ela usou. Ela enxergava a beleza das coisas, né? E refutava a desonestidade, a exploração humana. Tanto é que essa poesia Maranhão, ela fala que se perdeu os grilhões, né? Que se quebrou os ferros. E ela não cita, assim, expressamente o que era Maranhão, que era a porta de entrada da maior parte do tráfico negreiro do Brasil, né? Da mão de obra escrava, né? Entrava pelo norte através do Maranhão, né? Que é a terra dela. Ela nasceu em São Luís e morreu em Guimarães, né? E com 95 anos, né? E foi uma trajetória, assim, gigantesca na educação. E era um espanto, porque ela publicou muito na imprensa. Muito mesmo, assim. E não era nada comum mulher publicar nessa época. Inclusive, alguns dos principais textos dela saíram antes do próprio texto do Castro Alves, que a gente trouxe semana passada, né, com essa voz abolicionista. Então ela foi uma pioneira, uma precursora do abolicionismo nessas defesas. Eu até elenquei aqui, 1859, como você falou, Úrsula, 61 saiu Gupeva, ainda antes de Iracema, tudo isso antes de Iracema, para falar, por exemplo, do indianismo ou de Navio Negreiro e Vozes da África, que foram em 1868 e 1869.
Aí teve Parnaso Maranhense, é um livro de poesias que saiu em 1861 também, no mesmo ano de Gupeva, que é uma novela bem legal, indianista. Cantos à Beira-Mar, que é esse livro onde saiu todas essas poesias, inclusive a de hoje, 1871. Daí A Escrava em 1887, né? E teve ainda outras coisas, assim, que ela colaborou muito. Ela tinha uma dicção irônica muito forte, colaborou com hinos. Tem um do Bumba Meu Boi, que é o culto alto de Bumba Meu Boi, e o outro hino à liberdade dos escravos, que ela gostava também de... Enfim, através da poesia, né, a gente tem essa musicalidade, né, da composição. Foi compositora também. Uhum. E ela supera, o que eu gosto, que ela supera esse tom de resignação, assim, em relação à escravidão. Ela coloca realmente a pessoa de cor como alguém bravio, assim, né, protagonista forte, das histórias. Protagonista, né, de verdade. Inclusive na Escrava a gente tem esse... E ela também é inquieta em relação à posição da mulher, né, de uma forma desprivilegiada nessa sociedade paternalista, tanto é que ela era essa voz que tinha essa diferença. Eu fico imaginando o que achavam dessa mulher, sabe? Negra, educada, publicando na imprensa, mulher... eu acredito que tinha esse preconceito, assim, também indireto, né? De as pessoas intencionalmente dificultar as coisas, né? Pra ela, alguém que estivesse nascido em outro ambiente, de outra forma, tivesse nascido branca, poderia, né? Com a mente dela, poderia estar sendo, sabe, muito mais valorizada. E eu acredito que as pessoas dificultavam, né? A vida dela, mas aquela coisa... né, meio indireta, né, e tal, mas, né, a gente sabe que as pessoas dificultam a vida das outras por cor da pele, por sexualidade, enfim. De modo geral, a contra-argumentação em relação ao sexismo no Brasil, que era muito proeminente no século XIX, ela perpassa, assim, toda a obra dela. E eu, no meu ponto de vista, como reles leitora, quando eu vejo que ela usou todos esses termos, sultana, rainha, princesa, ninfa, ela tá privilegiando essa elevação da mulher para falar do Maranhão. Mas ela usa o termo terra e ali ela consegue usar todos esses sinônimos femininos também, né? Para elevar mesmo a moral das mulheres. Então não é por acaso, né, as escolhas de termos. Nenhum escritor faz escolhas por acaso, né? Nome de personagem, tempo, espaço, nome de lugar, tudo é muito articulado, né? Tudo tem um fundo de verdade, ainda mais quando se sente na pele, né, essas dificuldades. A gente tem a leitura que a gente faz ali ao pé da letra, né? Mas tem, assim como quando a gente assiste filmes, tem muita coisa que tá subjetiva, que quem criou aquilo tá te mostrando, né, de uma forma mais... tá mostrando pro teu subconsciente ali, né, as coisas. Então, eu acho que isso está presente em diversas obras de arte, também está aqui presente na Maria Firmina dos Reis. Né? E é uma voz feminina de resistência, né? Dentro de todo esse cenário ali do século XIX, que ela viveu todinho. Foi morrer, quase todo, né? Foi morrer em 1917. Né? Então, uma vida longeva. E morreu também num dia 11. Ela nasceu num dia 11 de março e morreu num dia 11, mais de novembro. Morreu pobre, né? Morreu cega. Infelizmente, morreu na casa da mãe de um dos filhos de coração, assim, dela, que era uma ex-escrava também. Então ela não morreu nem na própria casa dela, né? Mas a gente tá trazendo à luz ela aí cada vez mais e a gente fica feliz que também tem outras pessoas descobrindo, né, a importância da Maria Firmina dos Reis. Muito bom, e esses episódios de bicentenário é para você também comentar, né? Trazer com a gente, assim... Que país é esse, né, pra você hoje? E semana que vem tem... Você tá tentando não tossir, né? Semana que vem tem Lima Barreto, continuando aqui nossos episódios do Bicentenário. Tem Lima Barreto com... Não fala qual. Não vai falar qual, tá bom. Mas eu só digo que lembrou, pra mim, parece que é o Douglas Adams brasileiro, assim, esse conto. É muito divertido. É muito satírico e envolve
Muitas coisas. O universo. E dizer também que tem mais 2 episódios ainda pra gente completar, além desse da semana que vem, tá? Então, siga com a gente, compartilhe os episódios, né? Passa pros outros, escutem na escola, debatam com os professores e alunos, porque o bicentenário tem que ser lembrado, né? Isso aí. A gente tá evoluindo aqui no Leitura de Ouvido. Essa semana ficamos em 16º na parada de lazer no Brasil. No Spotify? No Spotify, 16º. E na podcast a gente também tá figurando sempre entre os 20 mais ouvidos ali, pelo menos em books. E então a gente fica feliz com esse reconhecimento e que mais pessoas estão ouvindo, né? Mas a gente quer chegar ainda mais acima, e para isso a gente precisa do seu apoio, do seu compartilhamento, né? Se você quiser nos apoiar de uma forma mais direta ainda, você pode fazer entrando em apoia.se/leitura de ouvido no nosso financiamento coletivo contínuo, ou mandando um pix direto para a chave leituradeouvido@gmail.com. A gente vê a necessidade de algumas pessoas de mandar pix direto para dar o apoio, e pra gente até que é melhor, porque daí não tem a taxa do apoia, né? Que o serviço do apoia.se, ele tem a taxinha lá que eles ficam, né? Normal. E por pix vem direto a transação pra gente. Então, se você prefere fazer por Pix, pra nós até ficar melhor. E se você fizer isso, o seu nome vai entrar aqui nos nossos créditos finais, que são ele... Deixa eu começar, porque eu quero falar um negócio. Adalberto Machado Santos. Adriana Mairink, com a Editora Infinita Lisboa. Bruno Guedes, com o Grupo Danco, que acabou de aumentar o apoio dele, passou pra Pix também, então um abraço aí, Bruno. Entendi. Cristiane Bastos Cota. Cláudia Lube. Daniela Carolina de Camargo Veríssimo. Isabel Araújo Alves. Jaqueline Conte. Kênia Garcia Bento Torquato. Lilian Renert. Marcos Vinícius. Maria Lúcia Rick Bardi. Marcelos Machado. Matheus Simon Brum. Nariel Arruda Borba. Raimundo Gabino dos Santos. Rosângela Marquesi. Sérgio Juarez Rico da Luz. E Zenilda Ribeiro. Eu falei meio enrolado, falou de novo. Zenilda Ribeiro. Eu falei, nossa, o que ele falou? Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Obrigado por você nos acompanhar até agora. Um bom final de semana, se você tá ouvindo isso na sexta-feira, né? Um fim de semana de muitas leituras. A gente percebe que pessoas leem mais no fim de semana, né? Deixa o fim de semana pra ler mais. E geralmente é quando o nosso podcast sobe, assim, nos sábados, domingos, sexta-feira. Realmente, então, no último fim de semana eu li 3 livros, 3 textos diferentes. Muito bom. Fica a dica aí. Mas nessa semana já foram 2 livros. Então, meu Deus, a menina não faz nada, essa mulher. Faço muito. Só ler. Dorme e acorda lendo. É isso aí, a bateria tá acabando e a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.